Unidade e a nova aliança, Romanos 15, de 1 a 13. Ideia central dessa passagem, desse trecho aí. Paulo conclui sua exortação, iniciada no capítulo 14, como a gente já viu, aos cristãos fortes e fracos de Roma. Aqui ele desafia fortes e fracos a viverem em união, em unidade, confirmando assim a presença da nova aliança. Observações aqui são que as profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda da nova aliança propõem o principal antecedente que norteia o pensamento de Paulo em Romanos 15, de 1 a 13. Textos que apontam para os termos usados por Paulo. Ele usa encorajamento, esperança, verdade, misericórdia, promessas aos patriarcas, alegria e paz, além de uma série de textos do Antigo Testamento que Paulo vai citar aqui no capítulo 15, de 9 a 12. Lembra que o evangelho que Paulo está apresentando tem o seu fundamento, a sua raiz nas promessas do Antigo Testamento. Não há desconexão, há uma continuidade. Isso é importante a gente sempre lembrar. Versículo 1, ora, Paulo diz assim: nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vamos lembrar e relembrar aqui quem que Paulo está chamando de forte e fraco na fé. Objetivamente agora, forte na fé no texto de capítulo 14 e agora 15, são os gentios cristãos, os dois grupos são cristãos, mas gentios cristãos que não observavam o ritual da lei, por entender a suficiência de Cristo para a salvação e justificação. Estes ele chama de fortes na fé, ou então, como ele, judeus que, apesar de serem judeus, entenderam que não tem necessidade de observar algumas ritualísticas ali relacionadas no Antigo Testamento. Ele se considera parte, Paulo, desse grupo, tá certo? Agora, os fracos na fé são os judeus que se converteram a Cristo, mas que tinham ainda aquele desejo, ou achavam a necessidade, vamos dizer assim, de observar o ritual da lei. Tá? Isso não poderia ter problema nenhum, ou poderia comprometer a suficiência de Cristo para a salvação. Aí estaria um problema, mas parece que não é o caso aqui. Mas, apesar disso, Paulo ainda os chama de fracos na fé. E o que ele diz? Que o forte na fé, que tem essa liberdade da nova aliança, de comer de tudo, de viver todos os dias como dias diante do Senhor sagrado, não tem um mais do que o outro, de não cumprir algumas ritualísticas, leis alimentares, leis cerimoniais, como os judeus faziam, mas você deve suportar as debilidades dos fracos. Porque eles acham que deve fazer essas coisas. E você não deve agradar a você mesmo. Porque você está dentro de um corpo. Você não é um indivíduo que pode fazer o que você quer simplesmente porque é o certo. Olha só que interessante. Apesar de ser o certo, a unidade do corpo de Cristo é mais importante do que a sua liberdade de fazer algumas coisas. Isso é um princípio extremamente importante na igreja, no reino de Deus. Tá? É uma grande ética do amor ao próximo. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Obviamente que a gente não está sendo incentivado a agradar pessoas no sentido de bajular as pessoas nas coisas erradas. Mas no que diz respeito à edificação do corpo, agrade ao próximo e não a si mesmo. Se sacrifique, porque esse é o exemplo de Cristo. Ah lá, ele vai falar isso, versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Ele é o nosso Senhor e ele não fez isso. Ele morreu em benefício de outros, ele se entregou a sua vida. Ele é o modelo, é o padrão da vida cristã. Vemos aqui que o fundamento da exortação de Paulo aos fortes na fé está no fato de que Cristo sacrificou a si mesmo em favor dos outros. Então o que ele fala? Façam o mesmo. É essa a fundamentação, esse é o padrão, é o seu Senhor.
o Cristo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos do que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aqui é uma oração de Paulo pela unidade do corpo, né? Ele está pedindo, olha, que Deus, o Deus da paciência, da consolação, conceda a vocês, dê essa graça, essa dádiva, de vocês terem o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo. Para quê? Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade do corpo de Cristo, ela é primordial porque ela faz parte do nosso ato de culto a Deus, do nossa vida agradável a Deus, como sacrifício vivo a Deus e glorifica a Deus. Portanto, meu irmão, preze pela paz, pelo vínculo da unidade do corpo de Cristo. Não seja alguém que divida a igreja de Cristo. Preste muita atenção. Inclusive, se for necessário, renuncie liberdades e direitos pessoais para preservar a unidade do corpo de Cristo. Esse é o ensinamento de Paulo, porque foi isso que Cristo fez. Não agradou a si mesmo, pelo contrário, entregou a si mesmo pelos outros. Versículo 7. Portanto, concluindo, portanto, acolham uns aos outros. Aceitem uns aos outros. Essa é a questão. Como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Você acha que Cristo acolheu você porque você é o cara mais legal da face da terra e a pessoa mais especial? Irmão, ele te acolheu por pura graça. Eu e você não somos os caras mais legais, não merecemos essa acolhida e essa aceitação. Ele nos agraciou. Foi um favor que nós não merecemos. E é isso que Paulo está dizendo. Acolham uns aos outros, independente do mérito. Acolha porque Cristo os acolheu no corpo dele. E assim devemos seguir esse padrão de aceitar um ao outro, apesar das diferenças e alguns deméritos. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Olha só agora alguns textos. Como está escrito? Está escrito aonde? No Antigo Testamento. Ele cita alguns textos aqui. Ele cita o primeiro texto. Por isso eu te glorificarei entre os gentios. Sempre foi o plano de Deus, inclusive em todo o Antigo Testamento, chegar e alcançar, estender a sua bênção do pacto com Abraão aos gentios, e cantarei louvores ao teu Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Perdão, voltando. Aqui, ó, 2 Samuel 22:50 e Salmo 18:49. Esse é o texto que está sendo citado aí por Paulo, tá certo? E também diz, outro texto agora, de outra escritura, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. Olha só como o evangelho lá atrás, nós já vemos a raiz do evangelho, já vemos a promessa ali, sendo o protótipo do evangelho ali nas promessas, que a bênção de Deus, obviamente através de Cristo, chegaria aos gentios, para que esses gentios se alegrem com o povo de Deus, na verdade sejam inseridos no povo de Deus, Isso aí está onde? Perdoa aqui a minha internet aqui. Está em Deuteronômio 32:43. E ele continua citando o versículo 11. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Está claro aqui que o desejo de Deus, o plano de Deus sempre foi incluir os gentios
na sua congregação, na sua comunidade pactual, mas isso precisava ser feito através da nova aliança de Cristo. E o que Paulo está falando é que esse tempo chegou porque Cristo veio, morreu e ressuscitou e estava através do Espírito dado ali no Pentecostes, fazendo e criando essa comunidade da nova aliança. Comunidade esta que a unidade dela deve ser preservada agora por mim e por você que fazemos parte dela. Também Isaías diz, aqui já cita, não preciso abrir, virá a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Está falando do Messias. Jesus é o Messias, o Cristo, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, quer dizer, na raiz de Jessé, no Cristo, os gentios esperarão. Que fantástico, meu irmão. O Cristo, o Messias prometido aos judeus, não era só Messias dos judeus, mas era de todos os povos da terra. Nele, todos os povos esperarão. Vamos lá. Esses 5 versículos citados por Paulo provêm da Torá, da lei, certo? Dos profetas e dos escritos, como vimos de Salmos aí. As 3 principais divisões da Bíblia hebraica, Torá, profeta e os escritos. E para Paulo, essas profecias do Antigo Testamento a respeito da inclusão de judeus e gentios na nova aliança estão se cumprindo, ou se cumpriram e estão ainda se cumprindo em Cristo. É isso que Paulo está mostrando e dizendo àqueles irmãos de Roma, vocês fazem parte do cumprimento dessa profecia, fazem parte da comunidade do pacto do Cristo, do Evangelho que os alcançou. Por isso, mantenha a unidade do corpo de Cristo. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos. Opa! Falou rico, a gente só pensa em dinheiro e coisa material. Meu irmão, não. A riqueza na nova aliança é muito maior do que as riquezas temporais. Sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Essas são as riquezas que nós podemos e devemos desfrutar como bênçãos da nova aliança. E aqui as nossas considerações finais. O trecho de Romanos, vamos lá, retomando. O trecho de Romanos, capítulo 14, versículo 1 até 15, 13, esse que a gente acabou de ler, é com frequência interpretado como um texto que diz respeito de coisas indiferentes. Ou seja, as coisas que não são, olha só, não exigidas dos cristãos e nem proibidas. Disso que Paulo estava tratando até agora. Tem coisas que um acha que deve fazer, outro acha que não deve fazer. E vocês vão discordar e dividir o corpo de Cristo por isso? De forma alguma. Acolham uns aos outros, vivam em paz, não dividam o corpo de Cristo. Essa é a solução. Ele não diz exatamente quem está certo e quem está errado, apesar dele considerar fraco na fé um grupo, como a gente disse. Um estudioso aqui, teólogo, fornece 3 princípios teológicos úteis extraídos desses versículos. Então, o primeiro princípio. Paulo era realista. Ele sabia da necessidade de lidar com pessoas no contexto em que elas se encontram. O pastor hoje tem que fazer isso, os missionários, os evangelistas, como lidar com as pessoas no contexto onde elas estão. No caso, o contexto que Paulo estava lidando ali era o contexto das convicções judaicas a respeito dos rituais de pureza. Existe uma discussão em torno desses rituais. E Paulo teve que solucionar esse problema. Como? Dizendo, aceitem uns aos outros. Acolham como Cristo acolheu ambos os grupos. Aqueles que querem fazer a ritualística, aqueles que não querem, porque são livres em Cristo, vocês são irmãos. E aí, resolvido o problema. Deve estar, deveria. 2. Os cristãos que não se sentem pressionados pelas convicções de seus irmãos mais fracos, devem, apesar disso, estar dispostos a limitar sua liberdade por causa de seus companheiros cristãos e de Cristo. Gente, eu vou dar aqui um exemplo. Tentar dar um exemplo bem simples, que acontece bem menos hoje. Mas vamos lá. Algumas igrejas que você entra lá, tem um jovem que entra na sua igreja lá, pastor, amigo, você que é membro de alguma igreja, entra com um boné. Antigamente isso era mais problemático.
E na hora da oração, eu lembro de pessoas mais antigas tirar chapéu, tirar o boné em relação a respeito, porque orar e falar com Deus com o boné ou com o chapéu, para aquelas pessoas era um tipo de desrespeito. Vamos supor que tem esse grupo na sua igreja, aquele que acha que orar com boné é desrespeitoso ou até mesmo entrar na igreja com boné, e outros, para eles, simplesmente é uma vestimenta e que não tem nada a ver com respeito ou desrespeito. Questão estética, de gosto. Como que se resolve isso? Aquele irmão que é livre para usar o boné, porque acredita que há uma suficiência em Cristo que causa essa liberdade no coração dele de adorar a Deus porque é algo interno, o espírito, o coração que Deus busca, não o boné. Paulo fala o seguinte, meu irmão, você é livre sim, mas pela consciência do seu irmão mais fraco na fé, que acha que isso é importante, renuncie à sua liberdade e não ore com boné, tire o boné. Por amor ao seu irmão. E acolham-se uns aos outros. Não dividam o corpo de Cristo. É assim que Paulo resolveu toda a situação, meu irmão. Então, se você se sente livre porque Cristo é suficiente e você é mais forte, então renuncie o seu direito à sua liberdade pelo irmão mais fraco. E não divida o corpo de Cristo. Se fizéssemos isso, teríamos bom testemunho cristão nas nossas igrejas, nas nossas comunidades cristãs. E o último princípio 3, para Paulo, o aspecto mais importante a respeito das coisas indiferentes ou não essenciais é a unidade da igreja. Repetindo, Paulo era incisivo e não negociava. O verdadeiro evangelho, tanto é que ele era incisivo contra as heresias, contra aqueles que estavam enganando o povo de Deus, enfático e muitas vezes muito duro. O evangelho não se negocia, o evangelho é essencial, o evangelho não se tolera um falso, prega-se contra aquele que está pregando um falso evangelho. Mas nas questões não essenciais, tolere o seu irmão, ame o seu irmão, acolha, aceite, apesar da diferença, porque Cristo aceitou você e ele. Preserve a unidade do corpo de Cristo, meu irmão. Deus o abençoe.